Salve Maria sobre a sua vida, sou servo missionário Roberto em defesa da fé católica, né? A única que está na Escritura. Não confunda crença com fé. A fé é Romanos 1:8, a fé que será proclamada mundialmente pelo magistério que está ali em Roma, certo? É simples entender isso. O Lucas Manzoli, ele está tentando defender uma coisa que isso já é verídico. O sebreano, para ele a salvação está ali, não está na universal. Por exemplo, você prega mundial ali. Para eles a salvação está ali na mundial, não está na universal e nem na plenitude de Deus. Você vê a briga desses pastores. Aí o cara quer defender uma coisa. Esse é o projeto Fundamento de Homens. Cada vez por si próprio se distinguirá, se destruirá. Como? Fundando outra igreja. Como diz aqui, olha só. Você pega segundo Tessalonicenses 2, 9. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás, de toda sorte e protesto, sinais e prodígios enganadores. Ó. Eles usarão de toda sedução do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor e a verdade, que eu teria podido salvar. Então só tem um amor e uma verdade. Quem é esse amor? A igreja, a esposa, a mãe. E a verdade? As Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, o Espírito da verdade, João 16:13. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito da verdade falarão através de vocês. É simples entender isso. Desce onde? As Apóstolos 2. Ali tem pessoas de várias nações com sua própria língua materna. Patos, Metas, Elamitas, Macedônia, Românica, Cretenses, Arábios, etc, etc. Por quê? Para não ter esse contexto. Para ter uma só salvação. Um só pastoreio. Uma só fé. Uma só doutrina. Uma só liturgia. E piriri, parará. Um só fundamento. E por aí vai. Por isso Deus enviará um poder que os enganarem e poderão introduzirão a acreditar no erro. Só. Simples entender isso. Assembleia de Deus com a bula Unam Sanctam, né, do Papa Bonifácio VIII. Ele deve ter feito uma pequena confusão ali, né? Como diz São Cipriano, fora da igreja não tem salvação. Porque é uma só esposa. Cristo, ele não tem esposas. Como você vai buscar a salvação que é uma igreja que não é esposa? O Senhor não está nem em comunhão com a cabeça, Colossenses 18. De onde vem a sabedoria? Que é justamente a confissão oficial da Igreja Presbiteriana. Vai dizer, a Igreja Católica Universal, que é invisível. Quem é... Dá um pause aqui. Quem é o fundador da Presbiteriana? Quando, onde, quando foi fundada? Está aqui na Bíblia? Não está. Então, a igreja sebreana não tem como provar, porque não fala dela aqui na Bíblia. A Bíblia fala só de uma igreja, fundada, edificada pelo fundamento dos apóstolos. Eu vejo aqueles debates quando os doutores, pastores, teólogos vai disputar com o padre Luiz Toro. A primeira coisa que o padre Luiz Toro fala, qual é a sua denominação? Quando foi fundada e quem é o fundador? Você é ovelha ou você é pastor? Simples entender isso. Eu quero que você me mostre o fundamento da Assembleia biblicamente. Não tem como. Exole é Hebreus 22:23. Vamos chegar à perfeição. A igreja etc, né? Vamos voltar aqui. Da Igreja Presbiteriana vai dizer, a Igreja Católica Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão remidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Então ele vai dizer que esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais puras ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. E as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás.
Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele. Veja que ela em nenhum momento diz que só a igreja presbiteriana é a igreja pura, todas as outras são degeneradas. Não, ele... Te corrigindo que a Igreja Universal só tem uma. Que a fé será proclamada mundialmente. Romanos 8, 1 Pedro 5,13. As apóstolas do Espírito Santo. Hebreus 12, 22, 3. As almas justas chegaram à perfeição. Essa igreja, a Assembleia Festiva do primeiro escrito. Olha só, Hebreus. Claro que eles vão usar versículo bíblico para provar, tentar provar, mas não tem como. Hebreus 12, 22. A vós, ao contrário, vós aproximados da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríades de anjos, da Assembleia Festiva, do primeiro escrito do livro do céu, e de Deus juízo universal, ó. É das almas justas chegar à perfeição, ó. Igreja universal. A igreja protestante, por exemplo, vamos catar a igreja mais famosa, a igreja universal da lá, fundadora de Edir Macedo, ela é universal? Ela foi abranjada a fé por todo mundo? Não. Pega a plenitude, ela é fé universal? Abranjou aos quatro cantos do mundo? Está em todo lugar? Não. Como disse lá, ano 108, Santo Inácio de Antioquia, onde está o bispo? A igreja universal, católica. Quem proclama isso é um doutor da igreja, Santo Inácio de Antioquia, ano 107. Termo universal é católica, do grego. Por quê? Olha só. Romanos 1:8. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, em todo mundo é preconizada a vossa fé. Ó. Olha só. Todo mundo é preconizada a vossa fé. Que fé? Universal. Que será proclamado por todo mundo. Por exemplo, você pega aqui agora, ó, Atos 2:7, ó. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração, não são porventura galileus todos esses que falam, como nós todos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, os patos, metas, elemitas, os habitantes, a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, etc, etc, ó. Já está sendo proclamada universal, tanto aqui, ó, desse Espírito Santo, tem pessoas de várias nações que têm sua própria língua materna, já está sendo proclamado, ó, partos, metas, elemitas, os habitantes, a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, etc, e por aí vai. Será proclamada a fé romana. O que esses caras querem defender não tem como, cara. O pastor conheceu a verdade, realmente. E se esse cara se converter a católico, cara, os pastores vão degrinir mesmo. E nós vamos apoiar. Como sempre. Voltando para amada igreja, um filho. O céu está em festa. Certo? Quando o pecador se converte e se arrepende. E só a igreja presbiteriana é a igreja pura. Todas as outras são degeneradas. Não, ele diz que existem igrejas mais... A única igreja pura vem do puro. Santa, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:25 ao 27. Porque o fundador é puro. Ou a esposa é puro. A igreja, fundamento de homem, não é igreja pura. Vem de um pecado, vem de rebeldia, vem de divisão. Como a igreja que vem da divisão, ela é pura. Que não é o corpo místico de Cristo. Que não foi confiado a eles, foi confiado aos apóstolos. Então, aqui, ó. Ó, interessante, pô. Já falou besteira esse doutor aí, ó. Efésios. Por isso que eu não quero nem conversa com esse tipo de pessoas, pô. Nem um bom dia. Porque são mentirosos. Ah, mas servo Roberto, entra no debate. O debate não agrega nada, meu querido. É só você catar meu vídeo e botar o vídeo dele e comparar, pô. Bíblia aqui, ó. Simples entender isso.
Efésios 5. Vou mostrar, a única igreja pura é essa aqui, ó. 25, ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para por santificá-la, purificando pela água do batismo, ó, com a palavra. Para apresentá-la, Efésios 5, 27. Para apresentá-la, não é universal, não é assembleia, não é triangular, não é os bordos, não é a mundial, não é a plenitude, não é os TJs, não. Para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a coluna sustentável da verdade. Simples entender isso. Doutores protestantes. Esse vídeo é para todos os protestantes, doutores. Especialmente estou usando o vídeo desse incrédulo aí. Misericórdia, né? Sabe mais que todo mundo, né? Existem igrejas mais puras e outras menos puras. É o que está mais na atualidade. Você estuda a pregação desses caras, você refuta qualquer pastor, pô, porque o foco está aqui, ó. Sempre tem um, dá um pause aqui, sempre tem um mais inteligente que o outro, né? E no corpo das ideias, sim, é o melhor. Claro, vai adulterando, vai amputando texto, vai fazendo aquela maquiagem. Mas sempre vendo o vídeo dele, pegando por versículo, e vai aprendendo a refutar todos os pastores. Porque fala a mesma linguagem para perseguir a igreja. Para degrinir a igreja, eles falam a mesma linguagem. Sempre a mesma coisa, não tem nada de novo. Nada de novo. Que dependendo do nível de pureza que você perde, você nem mesmo pode ser considerado uma igreja de Cristo mais. Aí ele cita como exemplo a própria igreja romana, aqui no verbete seguinte, né? Mas o fato é, em momento nenhum ele diz que só eles são certos. Ele está falando da Assembleia, agora está colocando a igreja católica romana no meio. Tá vendo a manobra, a malícia que esses doutores usam? Simples, pô. Mateus 16, 18. Sobre ti perde firme as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Porque o inferno não consegue prevalecer contra a igreja, porque a igreja é santa. Porque a igreja não se corrompe. Quem se corrompe é o homem, é o pastor, é o padre, etc. É o que você achar melhor, cara. A igreja, sempre ela vai ser santa. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito. A igreja, fundamento de homens, é uma igreja manchada. Porque não é a esposa do Senhor. Não vem da era apostólica. Não é a coluna sustentáculo da verdade. A universal é a coluna sustentáculo da verdade. A assembleia é a coluna sustentáculo da verdade. A plenitude é a coluna sustentáculo da verdade. Não, cara, porque é fundamento de homens. A pregação do Lucas Manzoli, Rafael Pablo, João Oliveira, Rodrigo Silva, Rodrigo Mocelin, Rafael Pablo, o professor Leandro Quadro, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Caio Fábio, eles estão com a verdade na boca? Não, é o magistério, cara. É o magistério. Porque foi confiado ao magistério. Vou encerrar esse vídeo aqui porque é simples, irmão. Olha só. 66, ó. Até isso aqui, ó. Dá pra refutar esses caras, pô. Por isso que eles odeiam o catecismo. 66, ó. A economia cristã, portanto, com uma aliança nova. 2 Coríntios 3:6. Ele que fez nós ministros da nova aliança, Cristo. Certo? Jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, não há outra revelação. Aí o cara vai fundar uma igreja e começa a ter revelação, como o Ellen White teve mais de 2.000 revelações, etc. Encerrou, caducou ali no Evangelho de São João. Agora é o magistério da igreja que interpreta a profecia, que vem dos apóstolos, que vem desse fundamento. O Ellen White não tem como interpretar. Rodrigo Silva não tem como, porque são fundamentos de homens. A economia cristã, portanto, não terá outra revelação. Foi confiado realmente à igreja para interpretar, para discernir, para degustar, para ensinar, para etc. Não tem outra revelação.
Não tem outro fundamento. Não tem outra doutrina. Não tem outro pastoreio. E as pessoas estão caindo nessa farsa, nesse erro. Não há outra revelação. Se não há outra, por que você vai fazer na Universal? O que você vai fazer ouvindo esses doutores, cara? Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completo. Cabe à fé cristã capturar gradualmente ao longo do século todo o alcance. Não está, a revelação já foi explícita, mas não está totalmente explicada, explícita, etc. Cabe o magistério, com o passar do tempo e desenvolvendo, entendendo a profecia, a revelação, etc, etc, etc. Efésios 3, 20, 22, isso é o princípio da igreja. No discurso do século houve, 67, revelações denominadas privadas, como por exemplo ali as visões das santas, das beatas, tal, privada. Algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com maior plenitude e em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja, ser dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constituiu um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos. A igreja, teologia pura, cara. Teologia pura. Do jeito certo. A revelação já foi revelada, mas não está totalmente explícita. Não está totalmente entendida. Aí vai um fulano, funda a igreja, começa a falar que a igreja é Babilônia, que a igreja é prostituta, aí a igreja se corrompeu, etc, etc. Porque eles não têm a revelação. Só tem a Bíblia. Até a Bíblia é a revelação do magistério da igreja. Olha só, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs também, de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações, ó. Aí o cara, a profetiza, o pastor vai lá, diz que foi lá no inferno que viu o Papa, que teve revelações, que viu o cantor que morreu. Eu fui no inferno, mas, cara, loucura! O Ellen White teve mais de 2.000 revelações, e o besta cai. Porque se perde por falta de conhecimento aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem outra revelação. Os concílios tá aqui, ó. Biblicamente, os dogmas tá aqui, ó. A doutrina, a tradição, a igreja tá aqui, ó. Ó. Aí o fulano vai lá buscar na plenitude de Deus outra revelação. Como aquele pastor Leonardo Salles, eu estou adivinhando, Deus está falando comigo que foi feita uma macumba na sua vida, tal, etc. O seu RG é isso, 225, 30. E o povo, emocionismo, emoção. Cristo promete duas coisas, o reino de Deus e a sua salvação. Mas você tem que, não sei o que vive aqui, o que vive, estou preso, atado à cruz de Cristo. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Segundo vídeo. Vamos fazendo, né? Graças a Deus eu arrumei um celular aqui, ó. Para voltar os nossos vídeos, nossos estudos. Salve Maria sobre sua vida. E divulgue o trabalho aí, irmão. Divulgue. Para católicos. Protestante para mim não interessa. Divulgue aí para nossos irmãos católicos. Trabalho humilde e simples. Salve Maria sobre sua vida.